E se eu lhe dissesse que a resposta para a maior pergunta da humanidade, estamos sozinhos, não está trancada em arquivos secretos do governo, nem em teorias da conspiração, mas está, neste exato momento, atravessando nosso quintal cósmico a mais de 98 quilômetros por segundo. Um visitante de outra galáxia está aqui. A ciência oficial nos diz que é apenas uma rocha, um cometa perdido. Mas e se essa narrativa for apenas a mais conveniente? E se, ao olharmos para este objeto, não estivermos apenas observando um fenômeno natural, mas estivermos sendo observados? Prepare-se, porque esta não é uma história sobre um cometa. É a história de um enigma que pode redefinir tudo o que sabemos sobre nós mesmos e nosso lugar no universo. E a maneira como reagirmos pode ser o teste final da nossa inteligência. Nas últimas semanas, um nome ecoa silenciosamente pelos corredores da astronomia: 3I/Atlas. Oficialmente, C2023 é 3 Sushinshan Atlas. O 3E em seu nome é um marcador frio e burocrático, indicando que ele é apenas o terceiro visitante interestelar que nossa tecnologia conseguiu detectar. O terceiro estranho a bater a nossa porta cósmica. Antes dele, tivemos o Oumuamua, um mensageiro que chegou e partiu tão rápido que nos deixou com mais perguntas do que respostas. Ele não se comportava como um cometa, não tinha cauda, acelerada de formas que não conseguíamos explicar. Depois veio o 2I Borisov, um cometa mais comportada. Ele acalmou a comunidade científica. Parecia provar que Oumuamua era a exceção, não a regra. Mas agora temos o 3I/Atlas, e o enigma voltou, mais forte do que nunca. Para a maioria dos cientistas, o caso está encerrado. É um cometa grande e brilhante que nos dará um belo espetáculo em outubro de 2025, antes de desaparecer para sempre. Mas para um homem, o controverso e brilhante astrônomo da Universidade de Harvard, Avi Loeb, essa resposta fácil é um sintoma de uma doença perigosa na ciência: a falta de imaginação. Loeb olha para o 3E Atlas e não vê apenas gelo e rocha. Ele ousa perguntar: estamos olhando para um mensageiro ou para uma nave? Uma pergunta que o colocou em rota de colisão direta com o consenso científico. Uma pergunta que nos força a olhar para o céu e questionar o que realmente estamos vendo. Os dados iniciais já eram estranhos. Uma velocidade estonteante, uma trajetória retrógrada, movendo-se na contramão do tráfego planetário. E uma inclinação que o coloca em um plano quase perfeitamente alinhado com um dos nossos planetas. Pense nisso por um momento. Imagine jogar uma agulha no chão e ela cair perfeitamente alinhada com a fresta entre duas tábuas de madeira. A chance disso acontecer por acaso, segundo Loeb, apenas 0,2%. É uma coincidência ou um direcionamento? Coincidências acontecem o tempo todo, mas quando as estranhezas começam a se acumular, até que ponto continuamos a chamá-las de coincidência? Deixe sua primeira impressão nos comentários. Você acha que essa órbita é apenas sorte cósmica ou algo mais? Queremos saber o que você pensa. Logo após a descoberta, a máquina científica entrou em ação. A narrativa precisava ser estabelecida. 2 estudos preliminares surgiram e a manchete foi replicada em todo o mundo. Água congelada encontrada no visitante interestelar. A história era simples e reconfortante. O 3E Atlas é um cometa, composto por cerca de 30% de gelo e 70% de rocha. Ele está apenas expelindo vapor conforme se aproxima do nosso Sol. Caso encerrado. Mas para Avi Loeb, o controverso e brilhante astrônomo da Universidade de Harvard, o que ele encontrou em sua visão não foi ciência. Foi um ato de fé. Em seu blog, ele jogou o que só pode ser descrito como um balde de água fria no entusiasmo global. Ele acusou a comunidade científica de tentar encaixar os dados à força numa narrativa pré-existente, a narrativa do cometa comum. O primeiro problema? A cor. O primeiro estudo, usando telescópios poderosos no Chile e no Havaí, notou que a luz refletida pelo objeto era levemente avermelhada. Na astronomia, isso geralmente é um sinal de que estamos olhando para uma superfície sólida, rochosa. Mesmo assim, o estudo concluiu que havia uma coma de gás e poeira ao redor dele, cheia de gelo de água. Para Loeb,
Os próprios dados contradiziam a conclusão. Depois, o tamanho. O cálculo inicial sugeria um diâmetro de 20 quilômetros. Loeb imediatamente alertou. Detectar um objeto interestelar tão gigantesco, tão cedo em nossa busca, seria estatisticamente suspeito. Pouco tempo depois, a própria NASA, usando o telescópio espacial Hubble, corrigiu o número para cerca de 5 quilômetros. Uma discrepância enorme. Mas, mesmo com o novo tamanho, ele ainda seria o maior visitante interestelar que já vimos. Outra coincidência? Mas o argumento mais contundente de Loeb atinge o coração do método científico. Ele aponta para o segundo estudo, cujo título era definitivo: Detecção de água no objeto interestelar 3I/Atlas. Loeb mergulhou nos cálculos e descobriu algo que ele considerou chocante. Se os pesquisadores tivessem usado o valor de avermelhamento medido pelo primeiro estudo, o modelo deles teria mostrado 0 água. Em vez disso, eles pegaram o valor de outra fonte, um valor que não se encaixa bem com o que sabemos sobre poeira espacial, mas que, convenientemente, fez a matemática apontar para a presença de água. Em resumo, Loeb afirma: com um conjunto de dados, não há água. Com outro, há água. Eles escolheram um conjunto que confirmava a teoria do cometa. Para Loeb, isso não é ciência honesta. É o que ele chama de dogmatismo, onde o cientista se comporta não como um investigador, mas como um torcedor, defendendo seu time de futebol e irritado quando os fatos não apoiam sua teoria favorita. Isso nos leva a uma encruzilhada. De um lado, o consenso científico com uma explicação segura e confortável. Do outro, um dissidente, acusando a ciência de se cegar para uma possibilidade extraordinária. Quem está sendo verdadeiramente científico aqui? Aquele que aceita a resposta mais provável ou aquele que questiona os dados que levam a essa resposta? Comente abaixo. Consenso ou questionamento? Qual caminho você seguiria? É aqui que a história dá uma guinada da astronomia para a filosofia. E talvez para o campo do contato alienígena. Insatisfeito com o debate sobre a água, Avi Loeb propôs uma ideia tão ousada que beira a ficção científica. Uma ideia que ele intitulou 3I/Atlas é o nosso teste de Turing, realizado por uma inteligência alienígena superior. O teste de Turing, criado pelo genial Alan Turing, foi projetado para responder a uma pergunta. Uma máquina pode pensar? A máquina passa no teste se um humano, ao conversar com ela, não consegue dizer se está falando com uma pessoa ou com um programa. Loeb vira esse conceito de cabeça para baixo. E se nós estivermos sendo testados? Pense no cenário que Loeb nos convida a imaginar. Uma civilização antiga e sábia nos observa há milênios. Eles nos veem desenvolver a agricultura, as cidades, a ciência. Eles querem saber se estamos prontos. Se atingimos um nível de inteligência capaz de olhar para o universo com a mente aberta. Então, eles nos enviam um teste. Não um teste de matemática ou física, mas um teste de percepção, de sabedoria. Eles enviam o objeto, o 3E/Atlas. Eles o projetam para ser ambíguo. Ele se parece um pouco com um cometa, mas tem anomalias. A órbita quase impossível, a cor, a falta de evidências claras de água. O teste é simples. A civilização emergente, a humanidade, irá rotulá-lo apressadamente como apenas mais um cometa para se sentir segura em sua visão de mundo, ou eles serão espertos o suficiente para perceber as anomalias e considerar a possibilidade que seja artificial. Loeb nos lembra que a ciência tem um histórico de resistência a ideias novas. Em 1794, quando Ernst Schlade sugeriu que meteoritos eram rochas vindas do espaço, ele foi ridicularizado pela academia. A ideia era absurda. Hoje é um fato básico. Para Loeb, a história está se repetindo. Se insistirmos em ignorar os sinais, em encaixar o 3E/Atlas na caixa do cometa, estaremos, na prática, falhando no teste, passando vergonha na frente dos possíveis observadores. E é por isso que Loeb não se contenta com a teoria. Ele propõe ação. Uma de suas sugestões mais recentes é audaciosa.
redirecionar a sonda Juno da NASA, realizar uma manobra complexa para que em 2026 possamos sobrevoar o visitante, vê-lo de perto, analisar sua composição sem ambiguidades. Seria a nossa única chance de obter respostas antes que ele desapareça para sempre no abismo. Uma oportunidade única na história da nossa espécie. Sua outra proposta é ainda mais direta e talvez mais arriscada. Tentar nos comunicar. Enviar um sinal de rádio ou laser. Uma mensagem simples em código Morse, algo como: "Olá, bem-vindos à vizinhança, estamos em paz." Ele reconhece os riscos. Uma mensagem mal interpretada poderia ser vista como uma ameaça. Mas o 3E/Atlas não é como a mensagem de Arecibo, enviada em 1974 para um alvo a 22 mil anos-luz de distância. Uma resposta do 3E/Atlas poderia chegar em meses. Naturalmente, nem todos na comunidade científica compartilham do entusiasmo ou da preocupação de Loeb. Astrônomos respeitados como Chris Lintott, da Universidade de Oxford, consideram a hipótese alienígena absurda. Eles argumentam que isso desvia recursos e atenção de pesquisas mais sólidas e prováveis. Samantha Lawler, da Universidade de Regina, ressalta que toda a evidência atual, por mais ambígua que seja para Loeb, ainda aponta para uma origem natural. Afinal, nosso próprio sistema solar provavelmente já ejetou inúmeros cometas para outros sistemas estelares. Outros alertam para um perigo mais sutil: o sensacionalismo. Ao gritar "nave alienígena", corre-se o risco de prejudicar a credibilidade da ciência e despertar medo e ansiedade desnecessários no público. É uma linha tênue entre a mente aberta e a especulação irresponsável. E Leb Loeb caminha sobre essa linha todos os dias. O próprio Loeb não afirma que o Oumuamua 3I Atlas é uma nave alienígena. Ele é um cientista, ele lida com probabilidades. Ele criou a escala Loeb para quantificar essa chance. Inicialmente, ele colocou o Oumuamua 3I em 6 de 10. Após novas análises, ele recuou para um 4 de 10. Ou seja, mesmo o maior proponente da ideia ainda acredita que a origem natural é mais provável, mas uma chance de 40% para um maior evento da história humana não é algo que se possa simplesmente ignorar. Os próximos meses serão decisivos. O momento da verdade chegará em outubro de 2025, quando o visitante atingir o periélio, seu ponto mais próximo do Sol. Se ele liberar gases, como o monóxido de carbono e água, será a confirmação clara. É um cometa. A narrativa convencional vencerá. Mas, se ele passar pelo Sol sem essa liberação, e pior, se ele realizar qualquer manobra, por menor que seja, então teremos um enigma de proporções globais em nossas mãos. No final, Avi Loeb descreve a situação da forma mais humana possível. É um encontro às cegas em escala cósmica. Pense nisso. Um visitante inesperado chega ao seu quintal. Você não sabe quem ele é, de onde veio ou quais são suas intenções. Sua primeira reação é de medo, de curiosidade, de negação ou de hospitalidade. Talvez, no fim, o 3E/Atlas seja apenas mais um viajante gelado, vindo das profundezas escuras do espaço. Ou talvez seja a primeira vez que a humanidade tem a chance de olhar, não para as estrelas, mas para a tecnologia criada por outra civilização. Um desafio que pode nos forçar a evoluir, a nos unir e a repensar o que realmente significa ser inteligente. Neste momento, ninguém na Terra pode dizer com certeza o que é o 3E/Atlas. Ele é um espelho. E o que vemos nele reflete mais sobre nós do que sobre ele. Vemos nossos medos, nossas esperanças, nosso dogmatismo e nossa infinita curiosidade. Ele é um teste, sim, mas talvez o resultado não seja para uma inteligência alienígena, talvez seja para nós mesmos. Estamos observando. O telescópio espacial James Webb e todos os nossos olhos na Terra estão voltados para ele, esperando. A resposta está vindo, e quando ela chegar, pode ser a mais mundana ou a mais transformadora de todas. Só nos resta esperar e observar. Agora, a pergunta final é para você. Após ouvir todos os lados desta história incrível, o que seu instinto lhe diz? Estamos diante de um cometa raro ou da maior descoberta da história?
Queremos saber a sua teoria sobre o 3E/Atlas nos comentários abaixo. Este é um debate que pertence a todos nós. Agradecemos muitíssimo sua companhia nesta jornada. Se você, como nós, acredita que as maiores histórias estão escritas nas estrelas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Continuaremos a seguir este mistério de perto. Nos vemos no próximo Enigma.